A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição, dessa vez a lição de número 9, que será ministrada no dia 1º de março de 2026. A lição tem por título O Livre-Arbítrio na Salvação. E hoje eu e a professora Rose iremos comentar esta lição. E antes de mais nada, nós iremos iniciar com uma oração. Eu vou pedir para que a Rose faça essa oração. A paz do Senhor, irmãos. Oremos então. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue conosco, nos dando orientação, sabedoria e inteligência. Abençoa cada professor em cada congregação e que o seu nome seja glorificado através dessa obra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Bom, uma lição muito importante, né? Falar sobre livre-arbítrio na salvação. E o nosso texto principal, ele está em João 3:18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o resumo da lição diz que a salvação é o dom gracioso de Deus, precedido pela graça preveniente e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, fé e perseverança. E nós vamos vendo no decorrer da lição o desenrolar aqui, tanto do texto principal como do resumo da lição. Rose, eu vou pedir para você ler os objetivos, tá bom? Ok. Então vamos lá. Apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus, saber o que é graça proveniente e como ela opera, e explicar a salvação como uma escolha capacitada pela graça. Amém. Aqui na nossa interação, no meio mais ou menos da nossa interação, o comentarista faz algumas observações, né? E ele fala assim, muitos podem questionar por que Deus plantaria uma árvore no jardim e então proibiria Adão de comer o seu fruto. Na verdade, muitas pessoas questionam sobre isso, não é, Rose? Sim. Porque Deus já sabia que o homem ia pecar, por que então ele fez dessa forma? Mas aqui o comentarista, ele mesmo responde falando assim, que Deus queria a obediência de Adão, mas deu-lhe a liberdade de escolher. Sem escolha, o homem teria sido como um prisioneiro e sua obediência não teria sido sincera. E isso é uma grande verdade. Quando você não tem escolha, você acaba fazendo algo por obrigação, né, Rose? Sim. Você, não tem jeito mesmo, então eu tenho que fazer. Mas não era isso que Deus queria de Adão. Ele queria que fosse algo voluntário, que ele obedecesse com sinceridade. Então, por isso que Deus coloca ali, né, aquela árvore, dá ali aquela ordem para ele, né, que ele não poderia comer daquela árvore. Então, essa pergunta, professor, se você quiser lançar na sua sala, até mesmo para mexer um pouquinho, né, com os alunos, e também porque muitos alunos, eles têm essa curiosidade. Eu tenho certeza que é uma curiosidade de muitos alunos, não é? Sim. Então, é bom para já ir mexendo com a mente, né, dos alunos. E outra coisa também interessante que o comentarista coloca na nossa introdução, que ele fala assim, o livre-arbítrio é um dom de Deus, que compõe a dignidade humana. Por meio dele, o ser humano não é um robô, mas um ser moral, dotado de consciência e capacidade de decisão entre o bem e o mal. Isso também é importante a gente colocar, né, na nossa sala. Começar mexendo com a sala, falando sobre essa questão de robô. Por quê? Os jovens gostam muito disso, até porque nós vivemos um momento, um contexto no nosso mundo que tem a IA, né, que é a inteligência artificial. O mundo hoje ele está robotizado, então isso são temas atuais, IA, robotização. Então é bom a gente conversar com os alunos sobre isso, não é? Porque o que é um robô? Um robô, ele é algo que é programado para alguma coisa. E é interessante como ele coloca aqui, por meio dele, né, o ser humano não é um robô, por meio desse livre-arbítrio.
Porque o robô, ele é programado para fazer alguma coisa. Então, ele só faz aquilo que a sua programação, né, deixa ele fazer. Ele não tem autonomia para tomar decisões além daquilo que foi programado para ele. Olha que interessante, não é? Diferente do homem. O homem, ele é totalmente diferente. Deus, quando cria o homem, ele já cria o homem com essa capacidade de escolher, com essa autonomia. Então, eu acho que esse é um tema muito bacana para a gente falar com os alunos, né? Porque jovens gostam muito disso, até porque, vamos dizer que isso está contextualizado no nosso mundo, é algo que muitos deles também até podem trabalhar na faculdade mesmo, usam muito essa questão de inteligência artificial. Enfim, isso está no nosso meio hoje, é uma coisa certa. Então, eu acho legal a gente começar a nossa aula mexendo um pouquinho com a sala sobre essa questão dos robôs. Não é, Rose? É isso mesmo. Você quer colocar alguma coisa nesse sentido? O que a gente precisa entender sobre a questão do livre-arbítrio é que Deus, ele só deu para o ser humano. Ele criou todas as coisas, mas ao homem ele deu esse dom. Uma definição bíblica de livre-arbítrio é um dom dado por Deus para o homem, para que ele pudesse escolher entre o bem e o mal, né? E algumas coisas aí ajudam muito, né, Edna? Ah, sim. Ajuda muito, mas tem coisas que a IA não resolve, né? É o ser humano que sente, Sim. é o ser humano que tem emoções, e isso faz com que as decisões talvez até não sejam as melhores, né? As emoções humanas são muito, né, complexas, né? Exatamente. Mas a gente precisa entender que esse é um dom do ser humano e depende de consciência. Deus, ele deu para aquele que é racional. O irracional não tem livre-arbítrio. Ele vai lá instintivamente e faz o que ele acha que tem que fazer. Talvez por autodefesa e etc. Mas o homem, criado por Deus, consciente, racional, ele ganhou esse presente de Deus. É que nem você falou do Éden. Deus deu para ele a oportunidade de escolher. Para que ele é um presente de Deus. Um presente, né? Muito bom isso, né? Bom, entrando aqui no nosso primeiro ponto, o livre-arbítrio, um dom de Deus, como a Rose acabou de falar, que é um dom de Deus realmente, né? E o comentarista começa aqui no primeiro subtópico com uma pergunta: o que é livre-arbítrio? Nós já falamos, já comentamos um pouquinho aqui, mas olhem a colocação do comentarista. Por livre-arbítrio, entendemos ser a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal, bem como de obedecer ou rejeitar a vontade divina. Então, vocês veem aqui que eles têm a opção de fazer essa escolha consciente e voluntária, escolher entre o bem e o mal ou rejeitar a vontade divina. Então, o homem também pode dizer não para Deus, né, Rose? Sim. Como nós temos visto muitos aí dizerem, né? Porque é uma capacidade, um dom que Deus deu ao homem. Então, ele tem essa capacidade de ter essa livre escolha, né? Então, isso que é o livre-arbítrio, é essa capacidade de poder escolher, diferente de, como nós acabamos de falar, de uma máquina, diferente de um animal irracional, que não tem isso, mas o homem, ele tem essa capacidade. Ele continua aqui falando que nesse sentido, como vimos na lição 2, nós já falamos um pouquinho sobre livre-arbítrio, né, lá no comecinho. O livro de Gênesis relata que o homem recebeu de Deus o dom do livre-arbítrio. O Criador o formou com intelecto, consciência moral e vontade, elementos que constituem sua dignidade como pessoa humana. E nós vamos ver que nessa perspectiva, como diz aqui, o ser humano, ele é portador da imagem de Deus. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não é?
Só que com a questão do livre-arbítrio, por essa capacidade do homem ter o livre-arbítrio, o que acontece? O homem usando essa capacidade mesmo, usando esse dom que Deus deu, ele fez uma escolha ruim, né, Rose? Sim. Ele escolheu desobedecer a Deus. E então acontece algo terrível. Olha só, a imagem de Deus no homem, por essa decisão que ele toma, entra o pecado no mundo e essa imagem, ela é distorcida. Mas é bom a gente lembrar, como está falando aqui, a imagem é distorcida, mas ela não foi aniquilada, não foi totalmente acabada, ela foi apenas distorcida. E como retornar essa imagem? Como ter novamente essa imagem que o homem tinha antes do pecado? Somente através de Jesus. Só. Olha aqui, em Cristo essa imagem pode ser plenamente restaurada, tornando o ser humano capaz de responder com um sim a Deus. Nós vamos falar muito ainda nessa lição, mas já temos falado em lições anteriores, a questão de que a salvação, ela sempre parte de Deus, sempre. Levar o homem até Deus nunca partiu diretamente do homem. Sempre Deus deu um primeiro passo, né? De alguma forma, Deus sinalizou para o homem e aí o homem, né, fez a sua parte. Mas sempre partiu de Deus a questão da salvação. Bom, o nosso segundo subtópico é praticamente uma continuação, né? Ele diz que a corrupção total da natureza humana. Olha só, o pecado corrompeu o ser humano em toda a sua natureza. As emoções, vontade, modo de pensar, todo o seu modo de ser. Essa imagem que o homem foi criado, essa imagem e semelhança. Tudo foram afetados pelo pecado, não é? E agora, como resolver essa questão? Como eu falei, somente através de Jesus. E aqui o comentarista coloca uma coisa muito importante, ele fala a questão da graça. Olha, essa realidade nos mostra que sem a graça divina, o ser humano é incapaz de escolher o bem espiritual, é impossível. Como todo o seu ser foi afetado pelo pecado, agora o ser humano ele não consegue se voltar para Deus. Ele é incapaz de escolher o bem espiritual. É por isso que Deus se manifesta, ele mostra o caminho para o homem. Aqui ele fala sobre a graça, né? A graça preventiva, que nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Mas aqui que ele fala, olha, por isso Deus age previamente. Olha que interessante, né? Deus se antecipa. Ele antecipa a solução para esse problema que era o pecado. O homem perdeu essa imagem, perdeu essa semelhança, mas aí Deus se antecipa, ele usa essa graça preventiva. Preventiva é uma coisa que você faz antes, né, Rose? Sim. Hoje nós falamos muito sobre exames preventivos, algumas coisas que você precisa fazer antes. E Deus, por isso que eu falei que a salvação, tudo relacionado à salvação, sempre partiu de Deus. E no finalzinho desse ponto, ele fala assim, ó, Deus opera por meio de sua graça para conduzir o ser humano de volta ao caminho da retidão e da justiça perdido no Éden. Então, nós vimos, o homem perdeu a sua imagem, perdeu a semelhança, mas através da graça de Deus, Deus conduz novamente o homem para que ele tenha novamente aquela retidão, para que ele tenha novamente aquela justiça que ele tinha antes da queda lá no Éden. Só que isso também inclui uma coisa, a responsabilidade humana, não é, Rose? Como que entra isso, Rose? A responsabilidade humana, né, ela nos chama a pensar nas consequências dos nossos atos, né? Eu sou responsável, totalmente responsável pelas minhas escolhas. E as minhas escolhas têm consequências. Sim. As escolhas de cada um de nós, ela vai ter consequências. Se as escolhas forem boas, consequências boas. Aquilo que a gente planta bem, a gente colhe bem, né? E assim,
Isso é muito claro na Bíblia. A gente tem muitos exemplos de pessoas na Bíblia, Edna, que escolheram certo, mas tem exemplo de pessoas que escolheram errado também, né? Lá em Apocalipse 3 diz assim que tinha um povo que era frio, mas também tinha um povo que era quente. Eles escolheram os lados. Cada um tinha uma consequência. Mas quem escolheu ser morno, esse seria vomitado. Então, todas as escolhas, elas trazem consequências, né? O comentarista aqui, ele cita Josué, né? Que fala muito sobre escolheis hoje a quem servir, né? É claramente oferecido uma escolha. O mais interessante, Edna, é que quando a gente escolhe, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas escolhas. Porque você falou da graça preveniente, né? Ele conhece todas as coisas. Então, ele nos ajuda. Mas a escolha é nossa. É totalmente nossa, né? Fala aqui que é um chamado consciente. É uma decisão consciente, né? Aí cita lá Deuteronômio, o Criador coloca diante do povo o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do bem e o caminho do mal. Ele deixa claro os dois caminhos. E ele convoca o povo a uma escolha, né? Ele convoca o povo a uma escolha, ele convida o povo a escolher. Isso lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente tem outro exemplo que o comentarista cita aqui, no Evangelho de João, que fala que a luz resplandeceu nas trevas. Essa luz é o próprio Jesus. Ele veio e ele resplandeceu nas trevas. Mas teve aqueles que não escolheram estar na luz. Sim. Eles escolheram as trevas e por escolha. A Bíblia fala que os seus, aqueles para quem ele veio, não o escolheu. Rejeitaram a Jesus, né? Então é tudo questão de escolha. E aí mais para baixo fala que a todos aqueles que creram, ou seja, que escolheram crer nele, no Filho de Deus, esses foram feitos filhos de Deus, nascidos da vontade divina. Os que não creram, não. Os que não creram não são os filhos de Deus, são criaturas divinas, né? É que o povo não entende, né? A gente estudou bastante sobre, mas eu sirvo a Deus, mas eu faço coisas boas, as minhas obras são louváveis, mas precisa escolher crer em Deus. A Bíblia fala também sobre dois caminhos, né? Um caminho difícil e um caminho com muitas facilidades. Também precisamos escolher. É uma questão de escolha. Deus nos convoca a escolher constantemente a Ele, né? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente que essa escolha, ela é contínua, ela não é instantânea, né? E isso é muito importante falar para os jovens, porque eles estão na fase das principais escolhas da vida. Eles vão escolher que curso seguir, que trabalho buscar. Eles vão escolher os relacionamentos que eles vão ter para uma vida inteira. Então, alertar os jovens que as nossas escolhas fazem com que nós colhamos frutos e tenhamos consequências. E são as escolhas que vão decidir. E a responsabilidade é humana, é de cada um de nós. Então, isso tem que ficar muito claro, né, Rose? Porque Deus, ele deu esse dom, deixou esse livre para o homem poder escolher. Ele tem esse direito. Mas a coisa que você acabou de falar é essa questão da consequência. Sim. Mas cada um de nós temos que ter isso na nossa mente. Temos que estar conscientes que as nossas escolhas terão uma consequência. Sim. Olha só, Adão e Eva, quando eles escolheram desobedecer, foi uma escolha deles. Eles escolheram desobedecer a Deus. E a consequência foi terrível. Né? Quando nós vamos para a Bíblia, Rose, olha o que fala em Gênesis 3 e o versículo 23.
Então, aqui Adão e Eva já haviam pecado, Deus já havia conversado com eles, por que aconteceu aquilo tudo, né? Só que olha o que acontece no versículo 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, todo aquele privilégio que Adão tinha lá no jardim, todas aquelas facilidades, todo aquele privilégio, agora ele perde. Mas isso não foi porque Deus simplesmente decidiu, não quero mais que Adão participe disso, porque foi uma consequência de uma escolha errada. Tem escolhas que são doloridas, né, Edna? Muito. Para José, escolher rejeitar a mulher do faraó deve ter sido muito difícil, porque com certeza ele perderia algumas regalias. Sim. Se ele escolhesse a mulher do faraó, ele teria essas regalias, ele foi preso, ele ficou As escolhas que nós fazemos precisam ser pensadas. José pensou nas consequências, ele preferiu escolher a Deus, e escolher a Deus também é escolher servir a Deus, né, Edna? Sim, exatamente. E você falou de José, e eu me lembrei de Moisés, que tem um versículo aqui na Bíblia, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, olha o que fala. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses por seu pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha Deus. Que escolha, gente, não é? Ele escolheu, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, mais do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sim. Foi uma escolha muito sábia, não é? Foi responsabilidade dele. Foi, total. Muito. E nós vemos por essa escolha, olha o grande homem que Moisés se tornou. Sim. Na mão de Deus, não é? Sim. Então é muito bom a gente falar com isso sobre os nossos jovens, que diariamente eles terão diante deles os manjares dos palácios, né? De Faraó, muitas coisas serão oferecidas para eles. Mas se eles fizerem como Moisés, como o próprio José, e escolher a coisa certa, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que eles possam imaginar, não é? Mas isso é realmente a escolha, né? Bom, continuando aqui o nosso segundo ponto, a necessidade da graça. O primeiro subtópico fala que a vontade humana corrompida. Bom, nós já vimos isso, né? Nós vimos que todo o ser do homem, a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos, tudo foi corrompido. Mas aqui o comentarista fala um pouquinho mais sobre a vontade. E olha o que ele fala. A Bíblia mostra que o ser humano ficou naturalmente inclinado ao mal, embora não tenha perdido a capacidade de fazer escolhas de natureza moral. Contudo, como vimos, para escolher o bem espiritual, o ser humano não pode contar apenas com o seu intelecto e arbítrio. Né? Essa vontade corrompida é muito difícil, né? Porque o homem, como fala aqui, que ele ficou naturalmente inclinado ao mal. E hoje nós vemos isso muito claramente, né? O mundo jaz no maligno. A maldade está assolada em toda a humanidade, não é, Rose? Então, sim. Por quê? A vontade do homem, ela foi corrompida. Então, o homem não tem mais aquela vontade de fazer somente o bem. Por mais que em alguns momentos muitos fazem o bem, mas essa vontade ela foi corrompida. Então, por natureza, o homem é inclinado para o mal. Por isso que nós vemos tantas maldades no mundo, tantas coisas terríveis, que você fica até assustado muitas vezes, não é? Sim. Por quê? Por causa da corrupção da vontade do homem. É preciso mais do que isso, né? Para escolher o bem espiritual, o ser humano não pode contar apenas com seu intelecto
e arbítrio. É preciso mais do que isso. A história revela que, por meio da observação natural, o ser humano pode chegar à conclusão da existência de Deus. Sim, mesmo aqueles que que dizem que não acreditam em Deus, que não servem a Deus, mas muitos sabem que Deus existe, ou até afirmam a existência, né, de um ser superior à existência de Deus. É o que em teologia denominamos de teologia natural ou revelação geral. Né? Essas pessoas, elas não chegam a aceitar a Cristo como um Salvador, mas elas acreditam que existe um Deus acima de todas as coisas. É uma revelação geral ou teologia natural, como nós entendemos quando estudamos teologia. No entanto, é impossível alcançar a salvação e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento com Deus apenas contemplando a criação do modo geral. Então, a pessoa pode até reconhecer que tem um Deus, que existe um Deus verdadeiro, um Deus que está acima de todos nós, mas isso não é suficiente para a pessoa alcançar a salvação, não é, Rose? Sim. Porque se fosse muitas pessoas, mais do que já são, seriam salvas também. Mas isso não é suficiente. Só contemplar, falar que Deus existe, não. É necessário uma graça especial, pela qual o coração humano seja profundamente tocado pela revelação divina. Não é? Em teologia, denominamos de revelação especial, que é a graça de Deus, não é? É necessário a graça de Deus. Por isso que anteriormente eu falei que em relação à salvação, tudo foi antecipado por Deus, tudo partiu de Deus, porque o homem ele não tem condição de se voltar para as coisas espirituais. Ele pode sim acreditar que existe um Deus verdadeiro, mas isso não é suficiente. É preciso muito mais, é preciso dessa graça. Através da graça há um quebrantamento, há um arrependimento e um reconhecimento de que Jesus é o Salvador, não é? Precisa de tudo isso. E nós vamos falar um pouquinho mais, né? Na verdade, a Rose vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da graça, que é a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Como essa graça opera? Essa graça preveniente, esse prefixo pré, né? Ele indica que antecede a uma graça que ela vem antes da conversão, Edna. Sim. Ela é algo oferecido para todos. E ela fala, essa expressão teológica diz que é uma expressão da ação amorosa de Deus, né? Soberana e tem propósito. O propósito é despertar o coração do pecador para a grandeza da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Ela é uma graça oferecida para todo para todas as pessoas que nós temos aí no mundo, né? É uma graça muito importante. Aqui diz também assim que essa graça ela é universal, abre caminho para que todos sejam salvos, né? Capacita o ser humano a arrepender-se, a crer em Jesus Cristo para a salvação, né? A ação graciosa de Deus não salva automaticamente. Porém, o comentarista diz que mesmo com essa graça que antecede a conversão, com essa graça oferecida, com todo esse amor e toda essa soberania de Deus, há ainda algumas pessoas que endurecem o coração e que não aceitam essa graça. Eles não escolhem servir a Deus e eles rejeitam essa graça. Na Bíblia a gente viu muitos exemplos de pessoas que rejeitaram essa graça de Deus, né? Se a gente for pensar, Edna, um que aceitou essa graça foi o ladrão da cruz. E do outro lado, o outro rejeitou essa graça. Ele olhou em Jesus o amor e a possibilidade da salvação eterna. E ele quis, ele aceitou. É a graça preveniente. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim.
é uma atitude de humildade, Sim. reconhecendo a graça de Deus e o poder da salvação através de Jesus Cristo. Mas o outro não quis, o outro ficou rindo, chacoteando, né? Então ele escolheu outro caminho, mas Deus ofereceu para os dois a graça, né? Aqui diz assim também que essa graça ela se move, né, em direção ao pecador, convidando o pecador a ter vida. E como é que essa graça ela opera? Como ela é operada? Ela é operada através da ação do Espírito Santo, né? Não tem como o ser humano ser convencido de outra forma. O Espírito Santo ele convence o ser humano, né? Do pecado, da justiça, do juízo, das suas falhas, das suas necessidades, e ele vai convencendo, e a graça de Deus vai atuando. Essa graça, ela opera dessa maneira, né? Diz lá no passado que a graça foi por meio da revelação a homens específicos, Noé, Enoque, né? Já no Novo Testamento, ela é através de Jesus Cristo. Ela ilumina o entendimento, ela toca a consciência, ela desperta o pecador, né, ao arrependimento. E foi através da obra redentora de Jesus Cristo que essa ação, né, a graça, ela atua no Novo Testamento. É através do sangue derramado na cruz, né? Lá no finalzinho ele fala uma coisa importante. Portanto, pela sua graça, graça de Jesus, Deus acende a luz da salvação em nosso interior. Mas cabe a cada um de nós dar o passo da fé. É a escolha. É a escolha. É o livre-arbítrio. Então a nós cabe buscar, através da fé, seguir o caminho que conduz à vida eterna. Então depende de nós, a responsabilidade é nossa, escolher o caminho que a gente vai seguir. Exatamente. E é importante também aqui nesse ponto que ele coloca, Rose, que essa graça, ela não é irresistível. E por que ela não é irresistível? Porque o próprio homem endurece o coração. Sim. Não é? E por causa do livre-arbítrio, então o homem tem essa decisão de escolha, então ele acaba rejeitando. A graça ela é maravilhosa, mas ela se torna irresistível no coração daquele que rejeita, daquele que endurece o coração. Sim. Não é? Agora, para nós, para quem abre o coração, essa graça ela é maravilhosa, é tudo de bom. Nós vamos reconhecer essa graça como o presente mesmo que nenhum de nós merecíamos. Mas para aquele que endurece o coração, ela não é irresistível, porque o homem endurece exatamente por causa da escolha. O ser humano ele está muito instantâneo, ele não está pensando na eternidade. Porque essa graça, ela abrange até a eternidade. Sim. Então, tem que abrir mão dos manjares. Você falou dos manjares, né? Sim. Eles são oferecidos. E para ter uma vida melhor aqui, às vezes as pessoas aceitam esses manjares. Mas é necessário pensar na eternidade, né, Edna? Eternidade, exato. Bom, adiantando aqui a nossa lição, indo já para o final, né? A salvação, uma escolha capacitada pela graça, o nosso último ponto. O texto diz assim: a salvação é um dom gracioso de Deus, oferecido livremente a todos os homens por meio de Jesus Cristo. A Rose já falou no texto anterior que a graça ela é universal. Então a salvação, ela, através dessa graça, né, Rose, ela é oferecida a todos os homens, né? Deus ele não faz acepção de pessoas na sua soberania, na sua grandeza, no seu amor, ele não faz acepção. Essa salvação ela é oferecida a todos os homens. Esse dom não é imposto, isso aqui é muito importante a gente colocar. Ele não é imposto, mas exige uma resposta humana marcada por arrependimento e fé. A salvação ela é oferecida, ela não é imposta a ninguém, ela é oferecida. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É uma questão de você vir a Jesus. Jesus faz o convite. Quem quer, como a Rose já comentou aqui, né? Quem quiser aceitar esse amor, aceitar esse convite,
aí ele passa por esse processo da salvação, ele é salvo, ele adquire a salvação. E essa resposta humana que exige, ela, como fala aqui, ela é marcada por arrependimento e fé. Não tem como nós alcançarmos a salvação sem o arrependimento sincero, sem crermos, porque a salvação é pela fé, não é? Então não tem como, é necessário passar por isso, se arrepender e acreditar no sacrifício vicário de Jesus na cruz. Essa resposta revela exatamente, né, o exercício verdadeiro do livre-arbítrio, pois o pecador tocado pela graça, olha só, a graça se manifesta, ela abre o caminho, ela mostra a necessidade, o pecador tocado por essa graça, ele escolhe voluntariamente o que lhe cabe. É uma escolha voluntária. E é muito triste saber que muitas pessoas... É triste, mas nós entendemos que Deus deu essa capacidade para o homem, né, Rose? E é tão certo isso que muitas pessoas, até mesmo na morte, eu conheço pessoas, né, conheci pessoas que na hora da morte, elas disseram não. Teve essa oportunidade, deu-se essa escolha para ela, mas ela disse não. É o livre-arbítrio dela, foi a decisão dela, mas como nós já falamos, haverá uma consequência para ela também. Sim. Isso que é triste, não é? Mas é a escolha dela, foi a escolha dela no caso, né? Então, tocado por essa graça, escolhe voluntariamente o que lhe cabe, render-se ao chamado divino, render-se ao chamado divino. Apenas o homem, não Deus, pode render-se, arrepender-se e crer. Claro, essa entrega deve ser consciente, decidida e pessoal. É uma entrega pessoal, ninguém pode salvar ninguém, Rose. Se pudesse, né, acho que eu já até comentei aqui em lições anteriores, nós salvaríamos nossos filhos, salvaríamos parentes, salvaríamos amigos, mas essa decisão é uma decisão pessoal. Cabe a mim decidir pela salvação, cabe a você, Rose, decidir pela salvação, cabe aos nossos alunos, é uma decisão pessoal. E no finalzinho desse ponto, ele diz assim: assim a salvação é, ao mesmo tempo, obra divina e resposta humana, ambas cooperando sob a soberania da graça. Então é uma obra divina porque a salvação, ela vem do Senhor. Foi Ele que planejou, tudo foi através dele, mas tem a minha cooperação, eu preciso dizer sim a esse chamado para obter a salvação. Então ela é uma obra divina e resposta humana, ambos cooperando sob a soberania da própria graça, né? Você quer colocar alguma coisa aqui nesse ponto? Não, Edna, eu acho que você explicou muito bem explicado. Então você já pode comentar a questão da perseverança, né? Que é importante também, né? Muito importante, Edna. Sobre a perseverança e livre-arbítrio a gente já falou bastante, que é esse poder dado a nós, né? De escolher os caminhos os quais vamos seguir. Então, escolhemos o caminho da salvação, escolhemos a Jesus. Sim. Mas, para permanecer nesse caminho, Edna, é preciso perseverar. A perseverança, ela nos ajuda a enfrentar as lutas diárias, né? O Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias, Ele faz, o Espírito Santo de Deus vai atuando e fazendo com que nós consigamos... Tem até um hino que fala, né? Escolher Jesus todos os dias. Sim. Né? Então, a perseverança é viver em obediência, e essa obediência é ativa, né? Com responsabilidade. Também diz aqui que a gente precisa de fidelidade também, todos os dias. Fala aqui sobre a constante verdade do Evangelho sustentado pela graça, com exercício exercido com a vontade livre e regenerada. Não é por pressão, não é por obrigação, não é por imposição. Nós precisamos permanecer no caminho todos os dias. Escolher a obediência a Deus. É dizer sim todos os dias para Cristo, né?
dizer sim ao chamado de Deus, como o comentarista diz aí, né, Edna? Exatamente. É muito importante, né, essa questão de perseverar. Sim. E também é uma questão de escolha, como ele colocou aqui, né? Sim. Perseverar é escolher pela graça continuar dizendo sim ao chamado de Deus. Então nós dissemos sim uma vez para a salvação, mas todos os dias, né, como você coloca, a gente precisa também dizer sim. Os nossos alunos precisam dizer sim. Então acho que é isso. Nós chegamos ao final, não é? Eu espero que essa lição ajude bastante aos nossos alunos. Eu creio que ajudará, né? Que é um tema meio difícil, porque a questão da escolha, né? Os nossos alunos estão numa fase onde decisões são tomadas diariamente e que essa lição eu acredito que irá ajudar bastante. E você, professor, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor continue te dando graça, que te ajudando e que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Amém.